A paz, irmãos, estamos aqui no mais um vídeo do canal 10 Minutos com Deus. E o propósito desse canal é a gente dedicar, nem que seja 10 minutos do dia, a Deus. Já que Deus, irmãos, é tão importante, já que Deus é tão maravilhoso para todos nós, então por que não agradecê-lo? Então por que não buscar a palavra dele? Eu sei que você já se inscreveu no canal e deixou o like, então vamos orar? Querido Deus eterno Pai, obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por estar neste momento aqui, Jesus, com vida, Pai. Meu Deus, nos guia, Pai, nos guarda, querido Deus, para que a gente fique cada vez mais forte no Senhor, Pai. E, meu Deus, que a gente tenha, querido Senhor, a armadura do cristão, Pai. Para que a gente ande conforme a vontade do Senhor, querido Deus. Para que a gente vença as batalhas do dia a dia, Pai, que só não são batalhas, Pai, para conseguir objetivos, não são batalhas, Pai, para passar em determinadas coisas, Deus, mas sim são batalhas espirituais, Pai. E foi exatamente isso, Deus, que nós cristãos devemos agir, devemos batalhar contra o inimigo, batalhar contra o avanço do inimigo nas vidas das pessoas. Ó Deus, nos guia e nos guarda, Pai, e nos dá sabedoria, Jesus, para a gente saber o real significado das Escrituras, Pai, do Senhor. Eu oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos para a palavra, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18 diz: Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. A armadura, irmão, do cristão serve para a gente se proteger das ciladas do inimigo e das armadilhas que o inimigo monta. E também a gente resista ao dia mau. E também muitas pessoas pensam que o dia mau é um dia que eu não ganhei a promoção de emprego, isso daqui é um dia mau. Eu não ganhei um campeonato, isso daqui é um dia mau. Um dia que tiver tudo andando ruim é o dia mau. O dia mau é quando balança nossas estruturas. E assim a gente sabe se estamos firmes em Cristo ou se estamos firmes nas coisas do mundo, nas coisas que o inimigo quer. E, irmãos, quando aparece o dia mau, a gente vai ficar em pé, porque estamos com o quê? Com Cristo. Mas se você tiver com os pensamentos no mundo, se você tiver com a sua base no mundo, então, irmãos, essa casa cairá, você não resistirá no dia mau, porque você irá cair, porque sua casa não estava firme sobre a rocha. Ela não estava firme sobre a rocha, estava sim firme na areia, ou seja, você caiu, porque ela não estava firmada por Jesus, que a qualquer momento, mesmo nos momentos tristes e nos momentos infelizes, ele sempre está com a gente. Bem, irmãos, vamos falar sobre as partes da armadura. O cinturão da verdade. O cinturão, irmãos, serve para juntar a couraça com as partes de baixo da armadura. E, irmãos, a couraça e o cinturão estão juntas, porque a verdade e a justiça sempre andam juntas. Deus é o quê? Deus é verdade, mas também ele é justiça, irmãos. Ou seja, a justiça e a verdade não podem andar desunidas. Sempre tem que andar unidas. Não é à toa que antigamente, quando as pessoas iriam depor, falar sobre aquilo dali, elas tinham que jurar a verdade sobre a Bíblia,
Ou seja, a justiça e a verdade andam juntas. E a couraça, irmãos, da justiça é caso a gente for atingidos por algo, a gente não se corrompa, irmãos. A gente não se corrompa aos prazeres do mundo e a gente não se corrompa às vontades do inimigo. A segunda parte é o calçado. Irmãos, o calçado da prontidão para pregar a palavra de Deus é a gente sempre estar pronto com ele, porque uma das principais partes que demoram para se colocar é o sapato. E a gente sempre tem que estar pronto com ele, sempre ali. Quando tiver alguma oportunidade de pregar a palavra de Deus, a gente ir lá e pregar, a gente sempre tem que estar pronto para caso a gente tenha alguma oportunidade de falar para Deus, para alguma pessoa, irmãos. Ou seja, a gente sempre tem que estar prontos para espalhar o evangelho. E o escudo, irmãos, é para caso algum dardo de inimigo, alguma dardo inflamado do inimigo vir pra gente, a gente sempre esteja com o quê? Com a fé, porque os dardos inflamados são os pensamentos que o inimigo coloca, que você não presta, que você é um inútil, que você não vale nada. E, irmãos, isso daí é coisa do inimigo, porque se realmente a gente não valesse nada, Deus amaria tanto a gente para dar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna? Será que Deus não visse nenhum valor na gente? Ele faria isso de entregar seu único filho? Não, irmãos, ele não faria. Mas, irmãos, ele viu o valor na gente, ou seja, nós somos valiosos, irmãos. Nós somos úteis, irmãos. Irmãos, nós temos valor. Então, não fique querendo se inflamar com os dardos de inimigo que ele joga pra gente. Mas sim, tenha fé, irmãos. Tenha fé. Porque sem fé, irmão, não tem como agradar a Deus. A gente tem que ter fé para agradar a Deus, irmãos. E quando a dúvida vier, você se perguntar, será que realmente eu tenho valor? Lembre-se de Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz. Foi por mim e por vocês, irmãos. E o capacete da salvação, irmãos, o capacete serve para o quê? Para proteger o órgão mais importante que há no nosso corpo, que é o quê? O cérebro. Ou seja, irmãos, se a salvação não tivesse com a gente, tudo isso, as outras peças da armadura serviriam para o quê? Nada, porque a gente não teria, irmãos, a salvação, mas nós temos a salvação. E caso você fosse colocado numa situação de risco, valendo a sua vida, você parar de crer em Deus, eu não vou lhe matar. Mas se você continuar adorando a Deus, você irá morrer. Irmãos, qual vocês fariam? Eu mesmo continuaria adorando a Deus, porque eu teria a salvação, irmãos. Eu não teria mais dor, eu não teria mais sofrimento aqui nesta terra, eu não teria mais tristeza. E sim, estaria salvo, porque foi ele, irmãos, Jesus Cristo, que nos salvou. Foi ele, irmãos, que nos deu a segunda chance para a gente ter a vida eterna. E a última peça da armadura, que é a espada, que é a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos dá. Irmãos, a espada serve para o quê? Para atacar. Ou seja, nós temos que atacar onde o inimigo tenta avançar, onde o inimigo, ele avança, ele está lá, dominante naquele local, irmãos. Nós temos que avançar, entregando a palavra de Deus. Irmãos, porque tem muitos irmãos, muitas pessoas por aí, em becos, se drogando, irmãos, em locais enchendo a cara, irmãos. Nós temos que avançar com a palavra de Deus, porque são tudo o quê? Locais que o inimigo está dominante naquele local. Mas se nós estamos com o Espírito Santo, se nós estamos com a palavra, nós, irmãos, vamos atacar. E quando a palavra é lançada, ela causa
uma discordância dentro daquela pessoa, porque aquela pessoa vai analisar. Mas rapaz, eu tô aqui me drogando, eu tô aqui bebendo e Jesus foi tão bom pra mim que ele deu a sua única vida e ele quer que eu ande com ele e ele me deu a vida, ele me deu a segunda chance pra eu ter a vida eterna, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter dor. Ou seja, aquela pessoa ali vai ter aquele vício, aquele pecado dela abalado. E aquela pessoa vai ficar lá pensando, e pensando, e pensando, e pensando. E ela é que vai decidir se vai deixar Jesus Cristo entrar no seu coração, aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, ou se não vai aceitar, irmãos. Aquela pessoa vai escolher em ter uma vida nova ou não ter uma vida nova e se afundar nos seus pecados, nessas coisas nojentas do mundo. E por último, irmãos, no versículo 18 diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Ou seja, irmãos, a gente sempre tem que andar vigiante, a gente sempre tem que andar orando, não por nós mesmos, mas também por todas as pessoas, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que não aceitaram a Cristo como seu suficiente Salvador. A gente tem que orar, irmãos, porque como a rainha Elizabeth falou, ela diz assim, uma frase dela: prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração. Ou seja, irmãos, a oração, ela é muito forte, irmãos. A oração, irmãos, de um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, nós temos que orar, ter uma conversa com Deus, falar sobre o nosso dia a dia, falar como foi o nosso dia, imaginar a pessoa que a gente tem mais intimidade neste mundo e falar, ter mais intimidade com o quê? Com Deus e não com pessoas, porque a pessoa talvez que você tenha mais intimidade neste mundo pode lhe abandonar no momento mais difícil que você tiver na sua vida, mas Deus, irmãos, Ele sabe do seu secreto, Ele sabe do que você guarda no seu coração e Ele é como um pai. Mesmo o pai, Ele sabendo às vezes do que você fez e do que aconteceu, Ele quer saber como foi, o que aconteceu. Ele quer saber em suas palavras, sabe? Ele quer lhe escutar. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus não escuta nossas orações, mas Deus escuta, irmãos. Deus escuta. Eu mesmo entreguei algo a Deus e Deus me respondeu, irmãos. Deus, às vezes a gente quer que escutar Ele falando, mas, irmãos, Ele pode nos comunicar com a gente de várias outras formas. Com a palavra dEle, com os servos dEle, irmãos. Então, irmãos, para finalizar, nós temos que sempre andar com Cristo, orando, irmãos, e também andando com a armadura do cristão, que foi o próprio Deus que nos deu essa armadura. Amém, irmãos? Vamos orar para finalizar? Querido Deus eterno Pai, obrigado, meu Senhor, por mais esse momento. E querido Deus, eu lhe peço, Pai, abençoa, Jesus, essa vida que está deste outro lado, querido Deus, escutando, assistindo esse vídeo, Pai, para que ela honre e glorifique o santo nome do Senhor, Deus. Meu Deus, que ela tenha um relacionamento cada vez mais e mais forte com o Senhor, querido Deus. Meu Senhor, nos guia e nos guarda, Pai, na palavra do Senhor, e que a gente sempre viva agindo como verdadeiros cristãos, e não, Pai, agindo como o mundo quer, como o inimigo quer. Eu oro e já te agradeço, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz e fui!